Prezados ouvintes, frequentemente nos deparamos com notícias dando conta de escândalos de corrupção envolvendo políticos por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, em especial, esta situação tem se repetido há anos e causado enormes danos à nossa sociedade. E apesar de todas as operações policiais e das prisões que temos testemunhado, o combate à corrupção parece longe de chegar a um final feliz. A pergunta que fica é: como as pessoas que estão dentro da política podem colaborar para reduzir o impacto das ações ilegais e do desvio de dinheiro público? Para o deputado Luiz Paulo, a corrupção pode e deve ser enfrentada por todos. E ações simples e de cunho pessoal podem ser de fundamental importância para que esse objetivo seja atingido. É sobre essas ações que conversaremos no episódio de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia, Pablo. Na resistência, como sempre. E aí a resistência maior é pelo avanço da Ômicron e de todos os negacionistas que estão atrás desse avanço. Verdade, deputado. Mais uma vez, né? Entra ano, sai ano, e a gente convivendo ainda com a Covid. Que esse seja o último momento, né? Que a gente consiga avançar no combate a essa pandemia que tem feito tanto mal ao país como um todo e às pessoas e às famílias de cada um. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre combate à corrupção, né? Sobre a corrupção que é tão nociva à nossa política e que faz tanto mal à nossa sociedade no Brasil e em muitos locais do mundo, mas especialmente aqui no Brasil, que, aliás, agora caiu no índice de combate à corrupção mundial. O Brasil está uma posição mais abaixo. Deputado, o senhor é reconhecido por todos, inclusive por adversários políticos, né, como um parlamentar sério. Eu queria saber primeiro, antes da gente entrar mais profundamente no debate sobre a corrupção, a que o senhor acredita essa sua postura, até para que outras pessoas também entendam, né, de onde isso vem. É uma questão de perfil pessoal, é educação familiar, tem um pouco da base escolar também, é um processo que engloba um pouco disso tudo? A que o senhor acredita essa sua postura? O Pablo, a formação do nosso caráter não se deve única e exclusivamente a um fato ou um acontecimento nas nossas vidas. Evidentemente que a educação, a cultura, o berço familiar, as crenças ideológicas, tudo isso nos faz, né, robustecer o nosso caráter. E nós que estamos na política, que acreditamos na democracia e na república, nós temos a obrigação, o dever de travar todas as lutas possíveis contra a corrupção. A corrupção corrói a república, ela é contrária à república, república quer dizer res pública, o respeito à coisa pública. A corrupção é o desrespeito à coisa pública, é o desrespeito ao erário, é o desrespeito ao cidadão. Mas esse combate à corrupção tem que ser de todos os poderes, sem exceção, tem que ser da sociedade organizada, e cada um de nós tem que dar o seu exemplo. Porque não adianta você fazer discursos contra a corrupção e sua prática política pessoal não ser coerente com o seu discurso. Eu acho que a gente muda os comportamentos com a luta política, mas também com o nosso testemunho individual. Certo, deputado. A política no Brasil e em muitos lugares do mundo sempre teve uma característica patrimonialista. Ou seja, muitas vezes aqueles que estão no poder utilizam os recursos públicos como se fossem privados. Prática que vem ocorrendo há décadas. A sociedade, nos tempos atuais, enxerga essa confusão entre o público e o privado como algo inaceitável. O senhor já está na vida pública há mais de 50 anos e vem acompanhando essas mudanças de perto. Ainda antes que todos esses movimentos questionadores se iniciassem, o senhor entendeu que os benefícios concedidos aos políticos, principalmente, eram bem acima do admissível.
Em que momento o senhor percebeu que determinados privilégios, antes considerados naturais, já não cabiam mais? Ô, Pablo, os privilégios são sempre ruins para a sociedade como um todo. Mas nos últimos 20 anos no nosso país, se formou um conceito de gestão política inadmissível, porque se misturou os interesses públicos aos interesses privados. Quando você fala em patrimonialismo, é exatamente, né, você misturar o público e o privado. Tivemos governos aqui que quem decidia o que o governo ia fazer era a iniciativa privada. Quem decidia um programa de obras de envergadura eram as empresas construtoras e os financiadores de campanha. Nós chegamos a um momento aqui no nosso país que as campanhas tinham custos fenomenais, e esses custos fenomenais seriam bancados, né, por dinheiros ilegais, recursos inconfessáveis. Então, isso tudo também, a política começar a ser rapidamente um negócio entre famílias, deu uma quebra de confiança da população no político muito grande. Então, ficou claro para mim que se a gente quer preservar a nossa democracia, quer preservar a nossa república, nós temos que travar muitas lutas, mas uma delas é exatamente a luta contra a corrupção. Mas a luta contra a corrupção não pode ser a bandeira de um anjo exterminador, não pode ser a bandeira de um iluminado. Isso tem que ser uma luta concreta de muita gente para que isso realmente venha a funcionar. E eu volto a dizer, cada um de nós que tem mandato, a gente tem que usar desse mandato, né, para fazer essa luta contra a corrupção. Muitas vezes vai doer muito, né, porque vai atingir pessoas próximas da gente, mas é uma luta que tem que ser travada, porque senão você comprometeu a democracia, a república e a governabilidade. E a gente está nesse divisor de água. E ainda mais, Paulo, nenhum poder pode estar acima do outro. Porque, além do controle externo que tem que haver entre os três poderes, tem também a sociedade para ajudar nesse controle. Não podemos achar também que, como o poder legislativo está contaminado, não é que o poder judiciário vai salvar a pátria. Não é isso os princípios republicanos. Os controles têm que haver poder a poder, mas também com os órgãos da sociedade, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, enfim, um trabalho coletivo. Mas a qualidade do parlamento tem que mudar para que pessoas cada vez mais comprometidas com a sociedade possam exercitar os seus mandatos. E o grande drama da nossa sociedade hoje é a desigualdade social. E a desigualdade social não pode aguardar a economia crescer para depois investir naqueles que mais necessitam. Tem que começar de já, desde este momento. E a corrupção tira dinheiro dos mais necessitados. Então, quem quer defender, né, uma melhor distribuição de riqueza também tem que travar essa luta contra a corrupção. Seja partidos de direita, de centro, de esquerda, não importa. Essa é uma luta que tem que ser de todos. Deputado, na sua trajetória como parlamentar, o senhor marcou a sua posição com algumas atitudes pessoais e políticas muito firmes, né? O senhor não é de fazer propaganda e marketing em cima dessas atitudes e dessas iniciativas, mas o senhor, por exemplo, já há muito tempo abriu mão de benefícios como carro oficial, como combustível, vale combustível, como selo, né, que ainda hoje em dia, né, se gasta dinheiro público com selo para carta no momento em que as correspondências são digitais. Então, o senhor já há muito tempo abriu mão, mas o senhor acha que essa é uma questão de consciência de cada um?
É uma questão que diz respeito à sua consciência pessoal e política, que o senhor acha que é importante para dar continuidade ao seu trabalho ter esse tipo de atitude? Ô, Pablo, olha só, um político ser honesto não deveria ser mérito, tinha que ser obrigação. Ora, então não há por que um político fazer propaganda ou fazer ações de marketing para dizer que ele é honesto. É obrigação. Evidentemente, você ser honesto é também ser honesto politicamente. Ser honesto politicamente é você tentar fazer o seu mandato de acordo com as suas possibilidades, né? Mas abrindo mão daquilo que é absolutamente supérfluo, que não faz mais sentido de ser. Então, isso é uma decisão de consciência política. E a consciência política passa sempre pela formação pessoal de cada um. Ninguém adquire consciência política que não seja fruto do seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, essa consciência é pessoal e é política. Isso faz parte, não de uma estratégia, mas faz parte de um comportamento que tem que ser um comportamento majoritário de todos os políticos brasileiros, mas também de todos aqueles que exercem função pública, de funcionário público. Porque tanto o político, o poder judiciário, o poder executivo, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, todo esse elenco de pessoas que trabalham nesses poderes, né, são funcionários públicos. E o funcionário público tem como patrão o povo, que o paga através de seus impostos. Então, você tem que preservar fortemente esses princípios. Tem que ter a consciência pessoal e a consciência política de que um mandato é feito para servir ao povo e não para se servir. Perfeito, deputado. Mas além dessas suas atitudes pessoais, o senhor também já se viu, durante sua trajetória política, em diversas situações em que teve que atuar diretamente contra a corrupção de outros agentes políticos. Na mais recente delas, o senhor foi o autor do pedido de impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Sua ação acabou resultando no primeiro impeachment de um governador no país. Conta um pouquinho para a gente da importância dessa sua ação, deputado. Ô, Pablo, veja você. Estávamos em pleno período de pandemia, na ascensão da pandemia, ano de 2020, e fomos surpreendidos com ações policiais desbaratando um esquema de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. E que os indícios apontavam, naquela época, pela participação do ex-governador Wilson Witzel. Para mim, pandemia e desvio de recursos na área da saúde trata-se de crime hediondo. Então, não me restou outra alternativa de propor o impeachment do governador e fui acompanhado nessa proposta pela deputada Lucinha. E o tempo que nós começamos a discutir esse processo de impeachment revelou, né, que havia mesmo uma caixinha controlada por empresários para administrar propina extraída do governo do Estado, da gestão do governo do Estado, em diversas áreas, mas profundamente e especificamente na área que estava com o maior volume de recursos naquele momento, que era a área da saúde. Foi cunhada à época, então, até uma frase, porque isso se estruturou mesmo antes da campanha. Eu me lembro que um determinado analista político cunhou uma frase que dizia assim: em outras épocas, o político tinha um esquema. No caso do ex-governador Wilson Witzel, o esquema é que tinha um político que teria sido previamente escolhido pelo esquema para ser o candidato. E nós temos convicção que isso tudo aconteceu. E levamos o nosso trabalho com uma acusação até o último minuto.
E o resultado foi o impeachment. O primeiro governador empichado no Brasil. E por mais que ele recorra, os recursos têm sido inúteis, porque todos os julgamentos, quer seja na Assembleia, quer seja no Tribunal Especial Misto, e o último que cassou do Tribunal Especial Misto, composto de 5 deputados e 5 desembargadores, e eu funcionei lá como acusação, foi 10-0. Então, Pablo, eu que sou um democrata, que prezo o voto, o resultado das urnas, eu uso dizer que a nossa proposta de impeachment foi justa e correta. Foi justa e correta. Nós não podemos afrouxar os controles. Ao contrário, os controles têm que estar mais intensos. E uma das formas de controle que o Poder Legislativo tem, a mais severa, a mais dura possível, é o processo do crime de responsabilidade do governador, que gera o seu impeachment. E foi isso que aconteceu. Certo, deputado. Agora, o senhor também já teve que, no próprio plenário, em comissões da Assembleia, votar em casos de cassação de alguns pares. Imagino que tenha sido algumas situações constrangedoras, afinal, no dia a dia acaba havendo o convívio pessoal, né? Mas, apesar disso, o senhor sempre manteve a sua postura e sempre fez aquilo que devia ser feito. Fala um pouquinho sobre esse momento, que eu imagino que não deva ser simples, mas que tem que ser realizado da forma correta. A Assembleia Legislativa, do ponto de vista do número de parlamentares, se comparado com a Câmara Federal, ela é pequena. A Câmara Federal são 513 deputados. Se num plenário com 513, a grande maioria não se dá nem olá, né? Porque são 513 pessoas. Assembleia Legislativa são 70. Então, você tem um plenário com 70 e ainda tem a reunião das comissões. Então, você passa a ter uma relação dentro do parlamento muito próxima. E caçar um deputado, votar pelo afastamento do mesmo, votar pela manutenção de prisão, é sempre muito duro, muito duro. Mas, naquele momento, nós somos chamados para ser julgadores. É uma das atribuições quando a gente se candidata, né? Está escrito na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, a gente tem que ser o mais isento possível e votar com a racionalidade. E a racionalidade está onde? Está nas peças de acusação que, em geral, vêm do Poder Judiciário. E assim eu tenho feito. Duro é, mas até agora eu não saí 1 milímetro do caminho. Sempre que eu verifico que a razão para uma cassação ou a razão para a manutenção de uma prisão ou de um afastamento, seja lá o que for, eu vou votar segundo a minha consciência. E a minha consciência me diz que, dado o direito de defesa, eu devo perseguir sempre a questão ética comportamental. O erário tem que ser respeitado. Perfeito, deputado. Para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, o senhor, enquanto parlamentar, sempre esteve na oposição e sempre foi um fiscal atento do Poder Executivo. Mas, durante a trajetória, já recebeu e recusou diversas ofertas para cargos nos governos. O senhor entende que, quando um deputado aceita um cargo no governo, ele deixa de cumprir a função para a qual o deputado foi eleito? Pablo, eu tenho já discursado diversas vezes em plenário sobre esse tema. Apesar da Constituição Federal permitir, a Constituição Estadual também, com algumas exceções, que um deputado federal ou estadual, seja secretário de Estado, seja secretário de municípios da capital, seja ministro, eu acho um erro da Constituição. Porque quando nós nos candidatamos a deputado, nós vamos às ruas pedir voto para ser deputado. E o deputado tem diversas funções, mas uma das mais importantes é fiscalizar o Poder Executivo. Olha, se você foi eleito para fiscalizar o Poder Executivo e legislar,
Como é que você vai participar do Poder Executivo? Por isso, sempre que fui convidado para ser secretário de Estado, desde que eu sou deputado, a minha resposta é sempre não. Um deputado não deve ser secretário. Poder ele pode, não deve. Como eu acho que ele não deve, evidentemente, eu não aceito. E ainda tem um problema, Pablo. Se o deputado deve ser fiscal do Poder Executivo, vamos aí, março, o governo Cláudio Castro está cheio de deputado que é secretário. Certo? Vão ter que sair porque 6 meses tem que se desincompatibilizar. Finalzinho de março, 1º de abril. Né? Se desincompatibiliza, volta para o plenário. Se estão felizes com o governador, não vão fiscalizar o governador porque estão felizes. Mas se sair agora em janeiro, for escorraçado, não vai fiscalizar com a razão, vai fiscalizar com o fígado, com a emoção. Isso não dá certo. A Constituição diz que os poderes devem ser independentes, autônomos e se respeitarem. Eu não posso, concomitantemente, fazer parte de 2 poderes, do Legislativo e do Executivo. Então, isso é um erro que a Constituição permite, mas eu acho inadmissível. Inadmissível. Eu estou fora de todas essas hipóteses. Sou eleito deputado, deputado serei. Perfeito, deputado. Esse é um tema muito importante que, com certeza, nós vamos voltar a falar em outros programas mais à frente, porque a conscientização da população é a marca do podcast RJ em Debate, e a gente, com certeza, tem que ficar batendo nessa tecla, porque só assim a gente vai fazer uma política mais eficiente, com mais qualidade para a população. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para a disputa acirrada para saber qual a pior atuação no Ministério da Saúde entre os 2 últimos ministros do governo Bolsonaro. Pazuello, aquele que obedece quem tem juízo, ou o médico Queiroga, que a essa altura do campeonato reavivou o kit Covid. Qual o seu voto? Quem é o pior? É possível até que dê empate, porque os 2 são péssimos. Bola dentro para aproximadamente 1 milhão de crianças que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Parabéns aos pais e responsáveis. Apesar de tentativas de sabotagem pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, com suas notas e atrasos nas entregas. E agora, para complicar, tudo foi reforçado negativamente pela ministra Damares, criando, através de nota técnica, o Disque Denúncia 100, contra a obrigação de vacinação. Temos que realçar que os estados e municípios estão desenvolvendo um papel fundamental para a prevenção de morte de crianças e adolescentes. E, afinal, bola dentro para toda a sociedade brasileira, que, apesar de tudo, procura cada vez mais a imunização através do único meio possível, a vacina.